Sejam todos muito bem-vindos ao canal História Militar Brasileira. Nesse vídeo, vamos acompanhar o maior combate da Revolta da Armada, a Batalha da Ponta da Armação. Antes de irmos para o campo de batalha, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar seu like no vídeo. Desde que Deodoro da Fonseca dissolveu o Congresso Nacional no golpe do 3 de novembro, o país ficou completamente convulsionado. O ato foi o estopim para o estouro da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, enquanto na capital federal, o almirante Custódio de Mello ameaçou bombardear a cidade, caso a legalidade não fosse retomada. Sofrendo uma enorme pressão, o primeiro presidente do Brasil renuncia, e a problemática recai sobre seu vice, Floriano Peixoto. A Constituição de 1891 previa que se o presidente não cumprisse pelo menos os 2 primeiros anos de seu mandato, novas eleições deveriam ser convocadas. Entretanto, o Marechal de Ferro não pretendia entregar o poder tão facilmente. Um dos possíveis candidatos na eleição seguinte era justamente o almirante Custódio de Mello, o mais influente oficial da Marinha Brasileira de sua época. Junto de muitos outros oficiais, novamente Custódio pressiona pelo cumprimento da legalidade, mas Floriano ignora o pedido e ordena a prisão dos envolvidos. Resistindo à repressão, os oficiais reúnem seus subordinados e tripulam praticamente todas as embarcações da Armada presentes na Baía da Guanabara. O dia 13 de setembro de 1893 dá início a uma série de combates entre os fortes governistas e os rebelados navios da Marinha. Para obter alguns pontos de apoio terrestre, os marujos ocupam as ilhas do Mocanguê, Caju e Conceição, todas no litoral de Niterói. Mas em poucos meses, os recursos dali já eram insuficientes. Quase sem condições de manter a tripulação em combate e sofrendo com a falta de mantimentos e munições, o almirante Saldanha da Gama decide lançar uma operação de emergência. Seu alvo era a base naval da Ponta da Armação. O local servia como um dos principais complexos militares da Guanabara, abrigando um volumoso arsenal de guerra, armazém de mantimentos, munições e o laboratório pirotécnico da Marinha. Além de servir para reabastecer a tripulação, a conquista da base facilitaria uma possível tomada de Niterói por parte dos revoltosos. Saldanha dividiu aproximadamente 500 marujos em 4 colunas invasoras, seguindo a seguinte organização. A primeira, chefiada pelo tenente Moura Rangel, atacaria a bateria e os armazéns da Mangueira. A segunda, do tenente Alípio Colonna, tomaria o laboratório pirotécnico. A terceira, do tenente Arthur Thompson, invadiria a Ponta da Areia para atacar a concentração de trincheiras governistas. A quarta, do guarda-marinha Pina Júnior, seguiria como reforço ao flanco da terceira coluna. O almirante também organizou os navios sob seu comando para abrirem fogo de cobertura à invasão, dispondo a canhoneira Liberdade entre as ilhas do Caju e do Mocanguê, o encouraçado Aquidauã em frente ao laboratório, o cruzador Tamandaré e o vapor Júpiter como cobertura móvel, deslocando conforme o desenrolar da batalha. Na madrugada do dia 9 de fevereiro de 1894, as divisões partiram da Ilha da Conceição em pequenas lanchas, rumo ao desembarque na Armação. Os encouraçados tomam suas posições e iniciam um bombardeio às defesas da base naval. Os governistas são pegos de surpresa com o estrondo dos canhões e rapidamente tratam de se organizarem. Antes mesmo do desembarque, os marujos já foram recebidos a tiros pelos inimigos, mas mesmo assim conseguem aportar em solo firme. A primeira coluna derrota a guarnição da bateria a golpes de machado, combatendo até tomar os armazéns. A segunda coluna também bate os governistas do laboratório pirotécnico e assim tomam seus canhões. A terceira e a quarta coluna enfrentam dura resistência na praia, mas partem para cima das trincheiras improvisadas e desalojam seus inimigos. O assalto inicial é muito bem sucedido, e mesmo sob o fogo das baterias do Morro da Armação, os marinheiros começam a embarcar os recursos de volta para os navios. O próprio Saldanha da Gama decide desembarcar na área tomada para coordenar os esforços seguintes. Subestimando sua posição, o almirante vislumbra a tomada da cidade ainda naquela manhã, e ordena que seus soldados continuem adentrando Niterói, tomando rua após rua.
A maré estava rapidamente se voltando contra a armada. Enquanto os demais navios duelavam contra as baterias do morro, o encouraçado Aquidauban combatia o forte de Gragoatá, deixando a equipe terrestre sem qualquer apoio de fogo naval. Nas primeiras horas do dia, as tropas leais a Floriano Peixoto, chefiadas pelo coronel Fonseca Ramos, são deslocadas para o norte de Niterói. Eles descem em direção ao centro da cidade, onde os revoltosos ainda combatiam os governistas remanescentes. Com força 6 vezes menor, os marinheiros começaram a ser empurrados de volta para a armação, perdendo dezenas de homens a cada avanço inimigo. Saldanha percebe o grande erro que cometeu e ordena que os sobreviventes iniciem a retirada de volta para os navios. Na fuga, a bordo da lancha Lucy, o almirante é alvejado 2 vezes, mas consegue ainda escapar com vida. Fonseca Ramos encurrala os marujos na base naval, e percebendo que alguns ainda conseguiam escapar em pequenos escáleres, o coronel ordena uma grande carga sobre o grupo. O sangrento combate encerra a operação, abatendo os últimos rebelados em terra e dando vitória aos governistas. O saldo final resultou em aproximadamente 200 marujos contra 700 florianistas mortos. A desastrosa Batalha da Ponta da Armação pôs um fim à esperança de vitória dos rebeldes. Nos meses seguintes, os navios rebelados saíam das águas cariocas em busca de refúgio ao sul do Brasil. 2 meses depois, o último combate da revolta da Armada ocorreria na capital de Santa Catarina. A sangrenta vitória de Floriano Peixoto renomearia o local do último suspiro dos rebeldes, a cidade de Florianópolis.